Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade e nosso conteúdo agora vai ser radiciação, dando continuidade ao conteúdo de potenciação, tá bom? Bom, aqui uma breve definição do que é radiciação, do que é uma raiz, né? Para quem esqueceu ou ainda não aprendeu, agora é a hora. A radiciação é a operação inversa da potenciação. De um modo geral, escrevemos dessa forma. A raiz enésima, quando tem esse nzinho aqui, a gente diz que é a raiz enésima, tá, pessoal? A raiz enésima de A é igual a B. Se e somente se, é o que significa esse símbolozinho, B elevado a N é igual a A. Estranho, né? Como assim? Vamos explicar. A raiz de 4, no caso aqui é a raiz quadrada, tá? Porque não tem nenhum número. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, pois 2 elevado a 2 é igual a 4. Esse 2 aqui vem daqui, ó, tá? Como é uma raiz quadrada, esse 2 elevado ao quadrado tem que ser igual a 4, tá bom? Só colocando algumas coisas aqui, vamos trazer para cá, raiz, vamos colocar números, cúbica de 8 é igual a 2. Vou pegar o exemplo que está do lado aqui, né? Vamos dar nome. O que é o 3? 3 a gente chama de índice, tá bom? Índice. Esse 3 aqui é o nosso índice. O 8 é o que a gente chama de radicando. Radicando. Esse símbolozinho aqui, só o símbolo, chamamos de radical, tá? E o 2 é o que a gente chama de raiz, tá bom? Então, voltando aqui, ó, a raiz cúbica de 8, tá vendo o númerozinho 3? É igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 3. Por que 3 agora? Porque a gente está falando de uma raiz cúbica. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8, tá? Voltando, raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 elevado a 3 é igual a 8, tá? Então, na real, quando a gente está procurando uma raiz, a gente tem que procurar um número que ele vezes ele, se ela for quadrada, ou ele vezes ele, se ela for cúbica, ou ele vezes ele vezes ele vezes ele, se ela for quarta, e por aí vai, né? Dê esse valorzinho aqui, que está dentro da raiz que a gente chama de radicando, tá bom? Vamos dar continuidade. Bom, aqui eu vou colocar 7 propriedades, se não me engano são 7. 7 principais propriedades. Primeira propriedade, a raiz enésima de um número elevado à enésima potência é o próprio número. Como assim? Veja só, pessoal. Eu tenho a raiz enésima, lembra que eu falei quando aparecer aqui a gente diz que é a raiz enésima? Então, tem a raiz enésima de x elevado a n. Veja que o n está tanto aqui quanto aqui, né? Então, o que é que a gente faz em uma conta normal quando a gente está calculando? Geralmente a gente usa a expressão cortar. Corta aqui, sobrou quem? Sobrou o x, certo? Veja esse exemplo aqui, mesma coisa, ó. Corto 5, sobra 3. Corto 10, sobra o a. A gente vai ver mais à frente um caso que é assim, ó. Vamos pegar 3. Isso daqui é elevado ao quadrado, tá? Quando isso acontece, esse 2 vem para dentro do radical, multiplicando o expoente do radicando. No caso aqui é 1, né? Então, isso daqui vai ficar como? Raiz quadrada. Tem algum número aqui? Não tem. Se não tem nenhum número, eu vou dizer que esse número é zero, tá bom? Então, raiz quadrada de 3 elevado a 1 vezes 2, que sabemos que é o próprio 2, né? Aí olha o que acontece. Eu estou usando aqui uma propriedade que a gente vai ver mais à frente, tá? Esse 2 aqui passou para dentro do radical. Então, eu tenho 2 aqui e eu tenho um 2 escondidinho aqui, que eu sei que ele está aí. Então, o que é que eu posso fazer? Corta e corta. Sobrou quem? Sobrou 3.
Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, segunda propriedade. O índice de uma raiz pode ser multiplicado ou dividido por um número real qualquer, desde que o expoente do radicando também seja multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Como assim? Imagine que eu tenho aqui a raiz enésima de x elevado a m. Eu posso multiplicar qualquer número por esse n aqui, contanto que eu multiplique esse mesmo número que eu multipliquei aqui em cima por esse número aqui embaixo. Aqui a gente usou o exemplo do p, eu estou multiplicando n por p. Eu posso fazer isso, contanto que eu multiplique também o m pelo p. Da mesma forma, a divisão. Eu tenho a raiz enésima de x elevado a m, e agora eu vou ter n dividido por p aqui e m dividido por p. Mas para que danado a gente precisa saber disso? Vamos olhar para esse exemplo? Raiz oitava de 16 elevado a 4. Olha o que eu estou fazendo. Eu dividi o 8 por 4 e dividi o 4 por 4. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó, P e P. Imagine que nesse caso P é igual a 4, tá? Então, o que é que vai acontecer? Quanto é 8 dividido por 4? 2, né? Eu preciso colocar esse 2 aqui, pessoal? Não, não preciso. Só estou colocando para efeito de explicação mesmo. Porque quando não tem nenhum númerozinho aqui, a gente sabe que é o número 2, tá? Então, 8 dividido por 4, sobrou o 2. E 4 dividido por 4, sobrou 1. 16 elevado a 1. E qual é a raiz quadrada de 16? Ou seja, qual é o número que ele vezes ele mesmo vai dar 16? É o número 4, né? 4 vezes 4 é igual a 16. Ah, mas para que a gente usa isso? Vamos olhar uma coisa aqui. Imagine que eu fosse calcular isso daqui do jeito que ele está. Primeiro que eu ia ter que fazer o seguinte: 16 vezes 16 vezes 16 vezes 16. Porque aqui eu tenho 16 elevado a 4, né? E 16 elevado a 4 é igual a isso, tá? Aí, olha só. 16 vezes 16 eu acho que é 256. Então, vou colocar aqui também. Já ia começar complicando aqui, que eu ia ter que fazer essa multiplicação. 256 por 256. Ia dar um trabalho. Aí depois, o que é que eu ia ter que fazer? O resultado dessa conta aqui, vamos chamar de x, iria vir para cá, tá? Aí eu ia ter que procurar um número que ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, quantas vezes? 8 vezes desse esse resultado x aqui. Olha a trabalheira que ia dar. E dessa forma que a gente fez aqui, o que é que eu obtive? Raiz quadrada de 16. Então, quanto tempo a gente não ganhou nessa questão, né? Então, é uma propriedade que facilita bastante a nossa vida. Vamos dar sequência aqui. Terceira propriedade. Esta propriedade trata das raízes em que o radicando é o produto entre dois números. Ela pode ser interpretada da seguinte maneira. Está aqui. O que é que isso quer dizer? Que se eu tiver uma multiplicação de raízes, isso aqui serve para divisão também, tá, pessoal? Mas vamos tratar da multiplicação. Se eu tiver uma multiplicação de duas raízes de mesmo índice, lembram que é índice, né? Esse númerozinho aqui de cima. O que é que eu faço? Eu vou repetir a raiz, conservar o índice e multiplicar os radicandos, né? Volta exatamente para cá, tá bom? Então, olhando, por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica, e estão se multiplicando. O que é que eu posso fazer? Coloco os dois em uma mesma raiz, se multiplicando, e mantenho a raiz cúbica. Agora eu tenho a raiz cúbica de 64. Eu sei que é a raiz cúbica de 64? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, é 4. Agora, eu sei quem é a raiz cúbica de 32? Eu sei quem é a raiz cúbica de 2? Não, né? Então, veja que a gente saiu de uma indeterminação aqui. Na verdade, dá para determinar, só que vai ser um número irracional.
Mas a gente saiu dessa situação que a gente não conseguia calcular para essa situação que gerou o número 4 como resposta, né? Então, bem prático, tá bom? Vamos lá. Quarta propriedade. Essa propriedade é idêntica à anterior, mas se aplica à divisão. Nesse caso, a raiz enésima da razão é igual à razão entre as raízes enésimas. Como assim? A raiz enésima da razão, razão é uma fração, tá, pessoal? Da razão é a razão entre as raízes enésimas. Então, vai ser a razão entre essas duas raízes enésimas aqui. Mais uma vez, para que danado eu preciso saber disso? Olha só, eu tenho outra situação aqui em que eu não consigo determinar quem é a raiz quadrada de 50, nem a raiz quadrada de 2. Mas eu estou vendo que aqui eu tenho o índice 2 e aqui eu também tenho o índice 2. O que é que eu posso fazer? Junta tudo dentro de uma única raiz. Então vai ficar dessa forma aqui, né? Raiz quadrada, porque aqui é quadrado. Então, raiz quadrada de 50 dividido por 2. Quanto é 50 dividido por 2? 25. E quem é a raiz de 25? É 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual ao radicando. O radicando é 25, tá bom? Então, veja que eu saí mais uma vez de uma situação que eu não tinha como calcular para um resultado bem fácil, bem simples e bem rápido. Quinta propriedade. Uma potência de uma raiz pode ser reescrita trazendo o expoente para o radicando. Lembra lá no comecinho que eu falei? Era essa propriedade, ó. Então, eu tenho a potência de uma raiz. O que é que eu faço? Eu pego esse expoente aqui e jogo para dentro do radicando, multiplicando o expoente do radicando. Geralmente vai ser expoente 1, tá? Normalmente aqui vai estar o expoente 1. Então, m vezes 1 é o próprio m, vai acabar ficando m aqui. Mas quando tiver um número diferente de 1, aí você tem que fazer a multiplicação. Vamos ver os exemplos aqui. Raiz quarta de 16 ao quadrado. Primeiro que eu já poderia aplicar aquela propriedade que a gente viu lá atrás, né? Que eu mostrei até aqui. Que era dividir aqui por 2 e aqui por 2. Mas vamos dar continuidade. Esse 3 aqui está como expoente dessa raiz. Então, ele vai para onde? Trazendo o expoente para o radicando. Então, vou pegar esse 3 aqui e jogar para dentro do radicando, que vai ficar 2 vezes 3, tá? Não era 3 aqui, então ele vai ficar multiplicando esse 2. Aí vai ficar raiz quarta de 16 elevado a 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 é 6, vai ficar raiz quarta de 16 elevado a 6. Ainda coloquei aqui, ó. Se quisermos, podemos aproveitar a propriedade 2 para simplificar ainda mais. Então, vou dividir 4 por 2 e 6 por 2. Eu posso dividir por qualquer número aqui, contanto que eu divida aqui dentro também pelo mesmo número. Foi o que eu fiz, né? Dividir por 2. Aí agora eu tenho raiz quadrada de 16 elevado a 3. Tá bom? Então, vamos lá. Isso daqui, pessoal, ainda tem outra situação, olha só. Usando outra propriedade, só para a gente aproveitar aqui. Eu posso fazer o seguinte, aqui usando a propriedade até de potenciação. Aqui na raiz quadrada, então olha só. 16 ao quadrado vezes 16. A gente vê uma propriedade da potenciação que é o seguinte. Quando eu tenho 16 ao quadrado vezes 16, isso aqui é o produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Isso daqui é 16 elevado a 3, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu desmembrei. Eu trouxe isso daqui para isso daqui, tá bom? Aí eu vou usar outra propriedade. Estou aqui revisando todas as propriedades. Vou usar outra propriedade. Eu vou desmembrar isso daqui em duas raízes. 2, aqui, né? 16 elevado a 2. E aqui, 2, 16 elevado a 1. Que é aquela lá que quando eu tenho o produto de raízes de mesmo índice, eu posso colocar em uma mesma raiz, tá? Então, eu só desmembrei. E agora, ainda vou ter aquela primeira propriedade, ó. Se eu tiver, por exemplo, x elevado a n em uma raiz enésima. O que é que eu faço? Corta, né? É isso que eu vou fazer aqui, ó. Cortei, cortei. Sobrou quem?
Sobrou 16. 16 vezes o quê? Vezes raiz quadrada de 16 elevado a 1. E quem é a raiz quadrada de 16? A gente sabe, a gente conhece, né? 16 vezes 4. 16 vezes 4 vai dar 64. Tá bom? Então, veja só de onde a gente saiu. Uma coisa feia, cheia de expoente, cheia de raiz. Para isso. Usando as propriedades. Ok? Então, veja como é útil, né? Como a gente consegue utilizar de várias maneiras. Então, vamos lá, vamos dar continuidade, que ainda temos duas propriedades para ver. Sexta propriedade. Essa propriedade diz respeito às raízes de raízes. Na potenciação, eu tenho um caso lá que a gente chama de potência, que é assim, 2 elevado a 3 elevado a 4, por exemplo. O que é que eu faço com isso daqui? Eu multiplico. Fica 2 elevado a 3 vezes 4, que é igual a 2 elevado a 12. Nesse caso da potência da raiz, pessoal, vai ser a mesma coisa. Eu vou multiplicar. Aqui, o exemplo que eu mostrei agora era potência de potência. Agora eu tenho raiz de raiz. Então, eu simplesmente multiplico os índices, da mesma forma que eu fiz com a potência agora. Então, veja esse caso aqui, ó. Raiz quadrada da raiz cúbica de 64. O que é que eu posso fazer? Aqui tem um 2 escondido, né? Então, posso colocar tudo isso dentro de uma única raiz, que vai ficar o quê? Raiz de 2 vezes 3, porque eu multipliquei isso daqui por isso daqui, de 64. 2 vezes 3 é 6, então faltou o igualzinho aqui, tá? Então, vai ficar raiz sexta de 64, tá bom? Vamos lá, última propriedade. Essa sétima propriedade ela diz: todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. A gente já viu essa propriedade, não já? Como potência. A gente saiu daqui e veio para cá, tá? Como é que eu posso facilitar isso para mim? Vamos pensar assim. Quem tá, olhe para cá. Imagine que esse daqui é o nosso assunto, né? Qual é o assunto que a gente está estudando? Raiz, certo? Então, quem está por dentro do assunto, vamos colocar aqui esse exemplo, N, X, M. Quem está por dentro do assunto, lá quando sair o resultado do Enem, vai ficar por cima ou por baixo? Lá na classificação. Quem está por dentro do assunto, lembrando, o assunto é esse daqui, ó. Então, quem está por dentro do assunto vai ficar em cima, lá na classificação quando sair. E quem está por fora do assunto, ou seja, não está estudando, não quer saber de nada, vai ficar onde? Vai ficar lá embaixo na classificação, né? Então, esse é o macetezinho que eu digo para vocês. Quem está por dentro do assunto vai ficar em cima. E quem está por fora, não está sabendo de nada, está voando, vai ficar lá embaixo, ok? Então, escrever isso daqui, ó, x, vamos colocar A e B, por exemplo, é o mesmo que escrever, vamos lá, quem está por dentro, né? O A está dentro do assunto, o assunto é esse daqui, então o A está por dentro, então ele vai ficar em cima. E o B está por fora, galera que não estuda, que não quer saber de nada, então ele vai ficar lá embaixo, né? Olhando para esse exemplo aqui rapidamente, quem é que está por dentro do assunto? É o 4, né? Então, 5, o 4 vai vir para cima. Quem é que está por fora do assunto, que não está estudando, não está sabendo de nada? É o 2. Então, o 2 vai ficar lá embaixo. Aqui eu ainda posso simplificar. 4 dividido por 2 é 2. Então, essa seria a nossa respostinha aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos encerrando aqui. Já está bem longo, quase 20 minutos. Mas vimos todas as principais propriedades da radiciação. Então, vou estar mandando atividade para vocês e, como sempre, qualquer dúvida podem me procurar no privado, tá certo? Valeu, até a próxima.